Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição de Blink, aquele nosso programa das rapidinhas semanais. Esse frio fica difícil, né? Ninguém quer, né? Fica tudo menor, né? Difícil. Manda aí as suas dúvidas, né? Dia de Santo Antônio, pra você que curte essas coisas e tal. Eu não curto quentão, bebida doce não é muito a minha, viu? Eu curto mais o bitter. E vocês, o que vocês curtem, hein? Vocês são do qual time? Manda aí o que vocês acham. Manda também suas dúvidas sobre o céu, a terra, a água e o ar. André Fernandes, um dos principais sócios do BTG, chama André Fernandes. Será que é ele? Acho que não. Acho que ele tem outras preocupações do que mandar pergunta para mim, mas eu adoro ele. O que achou das alternativas do governo ao IOF? Olha, eu acho assim, existe uma leitura construtiva, um copo meio cheio da história, que o Haddad está tentando evitar uma explosão fiscal, né? E de um debate democrático, educado, está tentando, né? Mas muito ruim essa insistência em ficar só na receita, a sociedade está cansada, já encheu o saco essa história, inclusive encheu o saco não da Faria Lima, não só do parlamento, mas olha o Datafolha. Nego tá incomodado com esse tanto de taxa e não para de gastar, nem entra na discussão de fato, né, o Poder Executivo. No caso, o presidente Lula, acho que no Ministério da Fazenda, eu sei que há técnicos que estão dispostos a isso, mas uma pena. Márcio Ferrari, taxar LCI e LCA pode deixar ações mais atrativas? Olha, se isso aqui fosse uma derivada parcial, né, sim, mas o mundo não é ceteris paribus, né? O mundo é um diferencial total, se você fez cálculo diferencial. Então, se você taxou LCI e LCA, mas você levou o imposto, né, sobre bolsa para 17,5. Então também meio daquele famoso 0 a 0 mal jogado aqui, né? Então não acho que esse pacotão todo aí deixou as ações mais atrativas, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Edna Rocha, Felipe, conta para nós as consequências econômicas da tensão de Israel e Irã. Olha, existe uma consequência muito imediata, né? Que é a elevação dos preços do petróleo. O Irã é um grande produtor, inclusive meio parecido com o Brasil até, e controla, mais importante ainda do que isso, é o fato de controlar o Estreito de Hormuz. Nunca fechou o Estreito de Hormuz, mas se fechar seria uma tragédia, né? Porque por ali escoa 30% da produção de petróleo global, então daria um ziriguidum danado, aí o petróleo sobe bastante, né? Hoje, aqui enquanto eu estou gravando, está subindo 9%, isso implica, claro, inflação mais alta, né? Porque pega toda a cadeia logística, né, de transporte que consome as fontes de hidrocarburetos. Então, tem essa consequência, você também eleva o prêmio de risco político, né, então os ativos de risco sofrem um pouco mais e, claro, tem uma grande preocupação de que isso escale, né, adicionalmente, seja uma escalada regional, com o Irã retalhando, envolvendo o Hezbollah, envolvendo os Houthis no Iêmen, o que elevaria o custo do frete, mas um medo ainda maior, né? Se essa guerra escala, acho improvável que os Estados Unidos não se envolvam na guerra. Então você ficaria Estados Unidos e Israel, e Irã é muito próximo da Rússia e da China. E se esses dois atores entrarem, nós estamos falando da Terceira Guerra Mundial. Melhor evitar, né? Tiago Ferreira, Felipe, por que você acha que as small caps são os melhores investimentos agora? Eu acho que são os de mais potencial, é o que mais pode multiplicar o seu dinheiro. O melhor é complicado, né? Porque isso aqui, obviamente, envolve um pouco mais de risco, né? Um pouco menos de liquidez, depende do horizonte temporal mais dilatado. Então, o melhor, ele é um critério que ele envolve certa subjetividade, mas que eu acho que tem o maior potencial de valorização. Porque eu acho, primeiro que ele é o mais barato, né? O Bovespa está aí na máxima, o small, a máxima dele é 50% para cima. Então as small caps têm que subir pelo menos 50%, meio para netar, o quanto elas ficaram para trás. É onde está mais barato, é justamente nessa história. Muito sensível a corte de taxa de juros no Brasil, que deve acontecer no começo do ano que vem ou no final desse ano. Muito sensível à mudança do fluxo do local, que ainda não veio, né? E está muito barato, as empresas estão boas, estão crescendo, então assim, a verdadeira multiplicação para mim está nas small caps, estão na nossa temporada microcap, vale a pena você acompanhar. Alessandro Freitas, o que é mais arriscado? Comprar uma microcap com risco controlado ou comprar Petrobras acreditando que o governo vai respeitar o minoritário? Olha, do jeito que você construiu a frase, né? Se o risco está controlado na microcap, aí você já construiu a pergunta com a resposta, né? Aí nesse caso aqui, com risco controlado, dado que ele está controlado e o outro você não controla, a microcap. Mas não nos iludamos, né?
as microcaps têm chance sim de uma super multiplicação, tem um potencial enorme agora, mas carrega risco. O investidor deve saber disso, né? Não é um passeio no parque. Você multiplicar por 3, 4, 5 vezes, como eu acho que algumas ações podem fazer isso, você vai ter que incorrer um pouquinho mais de risco, né? Não tem milagre, não tem almoço grátis. Sandra Matos, Felipe, qual o último filme que assistiu? Manda algumas recomendações. Cara, eu assisti um filme meio alterna. Eu assisto de tudo, tá? Eu não sou daqueles caras que, nossa, o filme iraniano, só eu, o Batman é uma bosta. Não, eu curto o Batman do Christopher Nolan e eu curto os iranianos. Eu assisti ontem o Passagens. É um alterna, assim, francês, bem legal. Bem legal. Mas tem uma cena, se você é meio pudica, assim, cuidado, porque tem umas cenas de sexo bem cinema francês, né? Aquela coisa, né? De todos os gêneros, uma misturada danada. Mas é um filme bem interessante, assim. Recomendo. Eric Lima, o que você achou desse Corinthians e Grêmio? Eu não achei, assim, óbvio que eu queria ter ganhado o jogo, né? Mas o Coringão até que representou, sobretudo no segundo tempo, né? Empate lá, né? No Olímpico não é exatamente uma má ideia. Então eu achei que foi bastante razoável até esse empate. Eu não gosto desses, eu acho que tá mal escalado, sabe? Eu vejo aquele meio campo ali com o Rian, não vejo o Rian jogando essa bola, sabe? Então eu acho que o Dorival ainda não encaixou, sabe? Não encaixou. Mas eu até que achei ok esse Corinthians e Grêmio, né? Aquela coisa meio mérdia, né? Mas paciência. É o que tem pra hoje. É isso aí, pessoal. Sexta-feira 13, frio, mas aqui a gente comparece, mano, na rapidinha. Um grande abraço, semana que vem tem mais.